Paz do Senhor a todos, aleluia. Hoje é sábado, dia 8, 8/7/2020. Estou aí na minha leitura bíblica de 6 meses e está sendo uma bênção. Minha vida é meio corrida, com trabalho, casa, filho, coisas da igreja, etc. Mas se a gente se esforçar, e eu estou me esforçando, aí a gente vence, Estou vencendo, em nome de Jesus. Tirei esse tempinho agora para falar sobre Josué. Então, vou fazer um resumo aqui de Josué e escrevi aqui 5 pontos importantes, Anotei aqui tudo. 5 pontos importantes aqui do livro de Josué. O primeiro foram as coisas que aconteceram antes deles entrarem em Jericó, antes deles vencerem Jericó, Jericó foi a primeira cidade conquistada após eles atravessarem o Rio Jordão. Então, vamos lá. O que aconteceu antes deles vencerem Jericó? Primeiro, Deus animou a Josué, Deus falou com Josué, pessoalmente. Deus falou com Josué, aquele texto bastante conhecido, que você já deve ter visto muitas pregações, Josué 1, 7, 8. Josué, esforça-te, tenha bom ânimo, não se aparte do livro da lei, você vai prosperar, etc, etc. Então, Deus sempre, nos anima, Deus sempre fala conosco para a gente não desistir, para a gente se achegar à palavra dele, porque é o melhor caminho que ele tem para nós. Outro ponto que aconteceu antes deles irem para Jericó é que Josué mandou 2 espias para verificar lá em Jericó como que eram as coisas lá, e Raabe, que era uma prostituta, se converteu ao Deus de Israel, Ela percebeu que a cidade estava realmente condenada e ela quis então se converter ao povo de Israel, ao Deus de Israel. Ela temeu o Deus de Israel e ela pediu então que ela fosse salva e que também os seus familiares fossem salvos. E os espias fizeram um acordo com ela, para que eles fossem salvos. Esse texto mostra que é possível, a salvação de qualquer pessoa, Ela era uma prostituta, ela era daquele povo de Jericó, mas ela foi salva, porque Deus sempre tem um propósito de salvar. Outra coisa que aconteceu importante, ali antes deles vencerem Jericó, foi que eles atravessaram o Jordão, que foi um milagre tremendo que aconteceu, bem parecido com a travessia lá do mar, quando eles saíram, do Egito. Então, foi bem organizado, mais uma vez. Deus falou que os sacerdotes que estivessem segurando a arca era para ficar lá no meio do rio. Eles ficaram lá no meio do rio segurando a arca. O povo tinha que passar bem distante da arca, eles não podiam passar perto, da arca. E todo o povo passou, era muita gente, com certeza mais de 1 milhão de pessoas, contando mulheres e crianças. E somente depois que todo mundo passou, a pé enxuto, as águas foram paradas lá acima do rio. Depois que todo o povo passou, aí os sacerdotes saíram de lá do meio do Rio Jordão, Deus completou o milagre. Outra coisa que aconteceu importante foi que eles fizeram a circuncisão dos filhos de Israel. Lá no capítulo 5, versículo 5, fala que todos os israelitas que nasceram no deserto não foram circuncidados no deserto. Então eles fizeram ali aquela circuncisão porque eles não podiam, continuar naquela conquista ali, daquela terra prometida com essa pendência, Então eles resolveram essa pendência. Que Deus nos ajude a resolver as pendências, Se estiver nas nossas mãos para resolver, vamos resolver.
Outra coisa que eles fizeram foi que celebraram a Páscoa. Celebraram a Páscoa. E a Páscoa era a festa mais importante ali dessa recém-nação Israel, né? Tinha 42 anos mais ou menos que eles tinham saído do Egito. E eles celebravam a Páscoa no deserto, mas ali era a primeira vez que eles estavam celebrando a Páscoa na Terra Prometida. Isso era uma coisa bastante importante, né? O capítulo 5, versículo 12, fala que cessou o maná. Ali, naqueles dias que eles celebraram a Páscoa, eles comeram do fruto da terra e cessou o maná. Então, Deus sendo extremamente fiel, né? No dia seguinte que eles comeram o fruto da terra, cessou o maná. Que fidelidade tremenda, né? E então, o segundo ponto, terminando aqui os primeiros pontos, né? Tudo que aconteceu antes deles conquistarem Jericó. Aí a segunda coisa importante que aconteceu aqui no livro de Josué foi a aparição do anjo do Senhor para Josué. Josué tinha muita comunhão com o Senhor, ele andava com Moisés. Não sei se vocês lembram quando Moisés subiu ao monte para ficar aqueles 40 dias, Josué subiu até uma parte do monte, né, com Moisés. Então Josué tinha essas experiências também com Deus, e aqui o anjo do Senhor aparece para Josué, e essa aparição ela é considerada, né, uma aparição do próprio Messias, né, do próprio Jesus, do Yeshua HaMashiach, que aparecia ali no Velho Testamento. Teve algumas aparições, né, para algumas pessoas, para Abraão, né, para Moisés, aqui para Josué. Em outras situações que a gente tem uma situação também no livro de Juízes que a gente vai ver aí no próximo vídeo. Então, antes dessa grande vitória, né, sobre Jericó, aparece o anjo do Senhor para Josué. Então, o anjo do Senhor estava com Israel, e isso deu muita confiança para Josué de que ia dar certo, que a conquista da Terra Prometida ia dar certo, porque o anjo do Senhor estava com eles. Amém? O terceiro ponto aqui importante do livro de Josué foi a vitória sobre Jericó. Foi uma vitória estrondosa, entrou para a história, né? Tudo foi feito como Deus falou que era para fazer. Deus falou que era para rodear a cidade de Jericó, todo o povo era para rodear a cidade de Jericó 6 dias, e eles fizeram isso. 6 dias eles rodearam uma vez só, com a boca fechada, né? Que eles não podiam ficar falando, porque o povo de Israel tinha uma tendência à murmuração, né? Como todos nós também temos essa tendência, né, na nossa vida, que Deus tem misericórdia das nossas vidas. Então, foi uma vitória monumental, amados, porque no 7º dia, Deus falou para eles darem 7 voltas, e eles deram 7 voltas, e Deus falou para eles tocarem as trombetas, e eles tocaram as trombetas, e Deus falou para eles gritarem, e eles gritaram, e as muralhas caíram de uma forma tremenda, né? Deus estava ali mostrando que Israel estava chegando à Terra Prometida, estava chegando, né? Estava chegando com toda a força, estava chegando realmente com Deus do lado deles, né? Então, essa vitória sobre Jericó entrou ali para a história, entrou para a história bíblica, né? Quantas pregações já ouvimos sobre isso, e entrou também para ali na vida, para quem morava ali naquelas outras cidades, né, ali da terra de Canaã. Eles ficaram amedrontados, né, eles ficaram amedrontados com essa vitória que aconteceu sobre Jericó. Então Deus estava mostrando sua forte mão, o seu grande poder em favor de Israel. A quarta coisa importante que eu vejo aqui no livro de Josué é a questão aqui dos pecados, né? A desobediência sempre traz derrota. Então, eles foram derrotados na guerra contra a cidade de Ai por causa do pecado de Acã, né? Deus tinha falado: olha, é para vocês destruírem Jericó, não é para pegar nada.
e mais Acã pegou. Acã pegou uma vasilha de prata, pegou uma veste lá e escondeu, né? Então aquele pecado fez com que eles perdessem aquela próxima guerra contra a cidade, uma pequena cidade de Ai. Então os pecados têm que ser resolvidos, né? Aí no capítulo seguinte, né, eles resolvem, né, o pecado lá de Acã e eles vencem a guerra contra Ai novamente. E outra coisa que aconteceu foi que eles caíram em desobediência em relação aos gibeonitas, né? Os gibeonitas enganaram Josué, enganaram todos os líderes de Israel. Eles fingiram que era de uma terra distante e conseguiram fazer uma aliança com o povo de Israel para que eles não fossem destruídos. E essa história, amados, mostra que Josué era falho, como nós também somos falhos, né? Às vezes, por mais que sempre oremos, por mais que temamos a Deus, em alguma situação a gente não pede a opinião de Deus, a gente não presta atenção, né? A gente vacila um pouquinho e a gente se engana, né? Então, isso pode realmente acontecer conosco, isso é lamentável, né? Mas aconteceu e o povo de Israel, então, no capítulo 9, a gente vê que o povo de Israel ficou preso nessa aliança. Eles não tinham para onde correr, eles tinham que cumprir a palavra, né? Mas Deus também não ia se agradar do povo de Israel se eles não cumprissem a palavra. Então, eles tiveram que cumprir ali essa palavra de aliança com os gibeonitas, né? A gente não pode olhar para o personagem Josué, né, e criticar, né? Olha, não prestou atenção, não orou, não consultou a Deus. Porque, amados, quem de nós pode dizer que nunca se enganou, né? Faz parte mesmo da falibilidade nossa, humana, né? Está escrito para mostrar que isso acontece. Isso aconteceu com Josué, aconteceu com os anciãos de Israel. E o quinto ponto, né, que eu quero falar aqui nesse vídeo sobre o livro de Josué foram as conquistas, né, de Josué, do exército de Israel ali da época de Josué. Então, no capítulo 10, Josué e o exército de Israel vão guerrear para defender os próprios gibeonitas, né? Então, eles tiveram que lutar contra 5 reis. Eles lutaram contra esses 5 reis e a batalha foi passando ali o dia todo e foi, as horas foram passando e Deus fez um grande milagre. Deus fez com que o sol e a lua parassem para dar tempo deles vencerem aqueles 5 reis naquele dia, né? Então, aquela guerra não ficou para o dia seguinte, porque Deus ali fez o sol e a lua parar. Esse dia também entrou para a história, né? E eles venceram aqueles 5 reis naquele dia com a forte mão do Senhor do lado deles. Que coisa maravilhosa. No capítulo 12, 24, fala que Josué venceu 31 reis. 31 reis. 31 reis. E lendo lá no livro, você vai observando que era guerra mesmo que acontecia. Não era que Israel e Josué chegassem na cidade lá pacífica e falavam assim para eles: olha, agora nós vamos matar todos vocês. Não, na verdade eram guerras, né? Esses reis que viram Jericó cair, eles não se conformaram, eles não ficaram apenas esperando Josué chegar e se entregar, eles não se renderam, esses reis. Eles iam contra o povo de Israel, eles declaravam guerra, eles iam mesmo guerrear, só que o povo de Israel vencia. Por que o povo de Israel vencia? Porque o povo de Canaã estava há muito tempo desagradando a Deus, né? Os pecados da terra de Canaã eram parecidos com os pecados de Sodoma e Gomorra que tinham sido, né, extirpados da terra. Então, eram pecados que eram abominações para Deus, como, por exemplo, sacrificar
filhos aos ídolos, né? Então, com grande crueldade, né? Eles faziam isso às vezes com os filhos primogênitos, né? Por isso Deus escolheu lá os primogênitos lá da praga lá do Egito, né? Aquilo foi muito forte, né? Foi muito forte. Mas eles muitas vezes faziam isso, eles ofereciam os filhos primogênitos aos falsos deuses, né? E eram sacrifícios horríveis, né? Eles sacrificavam os filhos de uma forma horrível lá naqueles cultos idólatras e todo tipo de prostituição que também desagradava a Deus. Então, era por isso que Deus estava dando essas vitórias para Josué, para o povo de Israel, porque o povo de Canaã estava sofrendo um juízo de Deus, né? E eles lutaram, eles foram contra o povo de Israel e Deus deu a vitória para o povo de Israel. Então, Deus cumpriu todas as suas promessas. Deus cumpriu as suas promessas. O povo não cumpriu todas as promessas, né? Mas Deus cumpriu todas as promessas. Eu quero ler aqui Josué 21:45, que fala assim: palavra alguma de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, palavra alguma de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, deixou de se cumprir. Tudo se cumpriu. Quero ler aqui numa outra versão aqui, 21:45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Tudo, amado, tudo que Deus fala se cumpre. Tudo que Deus fala se cumpre. Então, vamos aqui para o encerramento, né? Do capítulo 22 a 24, Josué resolveu algumas questões, porque Josué era líder, né? Josué resolveu algumas questões com as tribos que tinham ficado antes do Jordão, né? Antes da travessia do Jordão, tinha ficado lá naquelas terras, lá antes do Jordão, tinha ficado a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, né? E eles ficaram assim meio achando que o povo de Israel na terra prometida estava renegando eles, né? Estava desprezando eles. E eles foram lá e fizeram um grande altar, e aí Josué e o povo de Israel achou que eles estavam cometendo idolatria, né? Mas foram lá, conversaram, então Josué resolveu toda a confusão lá como líder. Ele fez a sua parte, ele exortou o povo a observar a lei do Senhor. O capítulo 23 e 24 fala sobre isso, sobre a atitude, né, de Josué perto ali da sua morte. Josué fez a sua parte, ele exortou o povo a observar a lei do Senhor. No capítulo 23:11 fala assim: por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, o seu Deus. Ele exorta o povo, ele fala para o povo: olha, se dediquem com zelo a amar o Senhor, porque senão, se vocês não amarem o Senhor, vocês vão fazer os pecados das nações que estão aí ao redor de vocês, né? Então ele exorta o povo no 23:12: se todavia vocês se afastarem, se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com elas e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações de diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Então, ele deixou o povo bem avisado, que se o povo não abandonasse a Deus, não amasse ao Senhor e se envolvessem com as nações, com os pecados das nações ali próximas, eles iam acabar sendo retirados daquela boa terra, né? Então, não foi por falta de aviso. E no capítulo 24, né, temos aquele texto bastante conhecido, em que Josué fala, né, temam ao Senhor, versículo 14, joguem fora os deuses, mas se vocês não querem servir ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha família serviremos ao Senhor.
Então Josué se posiciona, mesmo diante da velhice que ele estava, né? Ele deixa bem claro ali para o povo de Israel: eu ensinei a minha família a temer ao Senhor. Eu estou aqui chamando vocês para temer ao Senhor. Eu estou exortando vocês, povo de Israel, para temerem ao Senhor. Mas se vocês não quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué foi um grande líder. Josué foi um grande comandante de exército. Josué foi um homem espiritual tremendo, que teve experiências com Deus e viveu coisas tremendas na vida dele. Então, vamos prevalecer na nossa leitura bíblica, amém? Esforça-te, permaneça na sua leitura bíblica. Se você estiver um pouco atrasado, tira 2 dias, 3 dias, lê uns 25 capítulos, 30 capítulos num dia, que você coloque em dia, tá? Estou orando por vocês que estão lendo a Bíblia nesses 6 meses, aí junto comigo. Eu sei de algumas pessoas, que o Senhor te ajude e que você não desista, em nome de Jesus. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça poderosamente, amém? Em nome de Jesus, e nos faça realmente conquistar, que muitas conquistas venham sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém. Um abração.